A vida humana e o espírito imortal, Ramatiz mais. Pergunta: podereis explicar-nos melhor esse assunto, Ramatiz? A civilização terrícola move-se sob a determinação de um ciclo vicioso, em que as vítimas do passado situam-se posteriormente nos lares dos seus próprios algozes, a fim de se processar a reparação kármica e os ajustes espirituais. Os pioneiros americanos invadiram o território dos Peles Vermelhas, trucidando velhos, moços, mulheres e crianças para roubar-lhes as terras e os bens. A lei do karma, no entanto, obrigou a civilização americana a receber no seu seio os infelizes Peles Vermelhas, desajustados violentamente nos seus antigos habitats comuns. E por isso eles hoje se movimentam no seio da civilização americana, como almas agressivas e primárias, que ainda são na figura de fascínoras e gangsters impiedosos, praticando toda sorte de tropelias e violência contra a concepção moral moderna. Matavam no passado impelidos pelo próprio código de honra, que lhes glorificava o heroísmo de trucidar o inimigo valente. Os pretos que foram caçados na África pelos capitães de mato do vosso país são hoje os marginais que proliferam nas favelas e que descem para as cidades provocando distúrbios e delinquências indesejadas. Eram criaturas espiritualmente imaturas e irresponsáveis, tal qual as crianças que vivem os seus instintos e não os sentimentos. E a vossa civilização terá de suportá-los com os seus problemas primários de desajustes censuráveis, porque eles vivem atualmente a mesma vida instintiva, sem preconceitos e convenções que lhes eram peculiares nas encarnações passadas. Em consequência, tereis de ser tolerantes, compreensivos e amorosos para com eles, cujos espíritos de ex-africanos ainda vibram a condição primária de sua vida anterior. Inúmeros pais pobríssimos ou afortunados afligem-se com o filho prevaricador, vigarista ou irresponsável, que os obriga a um reajuste kármico indesejável por força do próprio desajuste social. Naturalmente, esses progenitores ignoram que, sob a vestimenta carnal consanguínea da família, vive o espírito do negro africano, que outrora fora aprisionado no seio das florestas e posteriormente transportado como gado no fundo dos navios negreiros destinados à escravidão. Os negros africanos eram virtuosos em suas palhoças primitivas, embora cultuando a sua música primária, a arte infantil, a viver os costumes selvagens, sem os preconceitos à civilização. No entanto, os civilizados invadiram-lhe a comunidade e aprisionaram os mais capacitados, lançando-os no seio da civilização como animais degradados do seu habitat natural. Sem dúvida, seria absurdo que, depois de explorados pelos brancos, esses infelizes desajustados na civilização ainda fossem afastados do cenário dos seus próprios algozes civilizados. Mas a justiça sideral infalível fê-los nascer entre os próprios responsáveis pelas suas desventuras pretéritas, cujo primarismo instintivamente e instintividade cria os problemas de marginalismo, violência, desajuste social e ociosidade, porque ainda são criaturas completamente inadaptadas a um ambiente dos civilizados. Mas os brancos, algozes do passado, na sua fúria impiedosa e orgulho condenável, continuam a maltratar, a aviltar os negros primitivos, pois os mata como animais encurralados nas favelas ou nos desvãos das matas. Consequentemente, agrava-se cada vez mais a responsabilidade dos pseudo-civilizados. Possivelmente antigos capitães de matos, caçadores de negros fugitivos, capitães negreiros de navios piratas, fazendeiros cruéis, exploradores de negras donzelas, que em vez de indenizar esses infelizes quanto aos prejuízos e às crueldades bárbaras há poucos séculos, ainda hoje os perseguem e os trucidam sob o sofismo da inviolável justiça humana. Mas a lei inflexível os espera no além-túmulo, onde terão de gemer o ranger de dentes por muitos séculos e séculos de reparação espiritual nas zonas purgatoriais. Pergunta: então seremos obrigados a criar filhos indistintivamente sem o direito de qualquer recurso limitativo porque estamos comprometidos no passado? Ramatiz: ninguém é obrigado a ter relação sexual ou procriar.
embora isso seja uma contingência específica da propagação da espécie na vivência física. Jesus era um espírito que já havia superado o desejo da vida carnal, e por isso não constituiu lá nem buscava a prática sexual. Só existe um único e justificável recurso para a alimentação de filhos, capaz de livrar o homem de qualquer responsabilidade para com a lei do karma. É a continência sexual. Fora disso, o homem é culposo de tentar fugir ou evitar suas consequências procriativas. Em verdade, os próprios animais mostram-se mais concretos, mais corretos do que o homem nas suas relações sexuais, pois só as praticam em épocas de cio destinados à procriação, mantendo-os em continência nos períodos de infecundidade. Pergunta: mas o que deveríamos deduzir quanto ao memorável conceito bíblico do crescer imultiplicável? Se o homem pode libertar-se dessa responsabilidade ou mandado espiritual pela simples abstinência sexual? Matiz: só espíritos do quilate de Jesus e instrutores de alta envergadura espiritual conseguem passar pelo mundo carnal liberados da contingência do sexo ou de qualquer compromisso conjugal. A vida de tais entidades é tão altruísta e benfeitora para a humanidade que é bem melhor eles não casarem, evitando que o amor egocêntrico à família consanguínea e transitória pudesse enfraquecer-lhes o amor por toda a humanidade. Os espíritos sem as credenciais de salvadores ou missionários eleitos para esclarecer a humanidade precisam atender ao imperativo sexual da vida em comum e procriar sobre o tema fundamental do crescer e multiplicar-vos. São alunos ainda agrilhoados ao karma culposo do passado, que além de precisarem renascer no mundo físico a fim de indenizar os prejuízos causados a outrem, deve procriar novos corpos físicos para atender às necessidades de outros espíritos faltosos. Ademais, eles ainda não estão preparados para suportar uma velhice triste, solitária e deserdada dos bens da família terrestre, cujos descendentes consanguíneos sempre os ajudarão a terminar a existência física sob alguma atividade protetora. O celibato na Terra, sob qualquer condição social, religiosa ou econômica, é sempre uma anomalia, quando não for um acontecimento determinado pelo karma de vidas anteriores. O homem solteiro é quase sempre improfícuo, gozador e epicurista, que passa na economia humana das famílias ameaça o equilíbrio normal da vida do próximo. E a natureza jamais perdoa quem lhe frustra os desígnios, malgrado faça até por fins religiosos, pois ela pune qualquer excentricidade no campo do sexo, quer seja por excesso ou por desuso. Pergunta: podereis exemplificar-nos melhor quanto a isso? Ramatiz: a natureza não sanciona discrepâncias mesmo no campo procriativo, pois o homem que abusa da sexualidade termina sofrendo terríveis injunções na genética de vidas futuras. Mas a criatura que também não exerce a função sexual, sem que isso seja uma credencial espiritual, quer o faça por puritanismo, voto religioso ou conveniência pessoal, também sofre as consequências retificadoras de sua obstinada improficuidade. Deus não esquematizou a admirável máquina humana integrada por valiosas peças, a fim de o espírito poder manifestar-se no cenário do mundo, tão somente para o homem atender aos seus interesses pessoais. O corpo físico é o organismo benfeitor que proporciona acesso espiritual, mas deve ele funcionar em toda a sua atividade energética, a fim de não atrofiar-se. Assim, a criatura que desvirtuá-lo nas suas funções inertes ao aperfeiçoamento espiritual terá de sofrer os efeitos danosos de qualquer decisão insensata ou censurável. A prova de que a fuga deliberada do exercício sexual procriativo também produz estigmas enfermiços é o caso de inúmeros sacerdotes e chefes de igreja que, apesar de sua absoluta e recomendável contenção sexual por força de votos de castidade, terminam a existência minados por prostatite, cistite, uretrite e demais atrofias no campo genitário, ante a atrofia produzida pela própria lei de que a função faz o órgão.
determinismo do crescer e multiplicar não é específico a um certo tipo de homem, mas refere-se a todas as criaturas humanas e compreende principalmente a necessidade de procriação de novos corpos para servirem aos espíritos infelizes necessitados de sua reabilitação espiritual. Quem foi servido por um corpo que o ajuda a purificar seus pecados das vidas anteriores, também deve servir a outras criaturas desesperadas, proporcionando-lhes os equipes carnais para ingressarem no curso da vida física e se credenciarem ao mundo espiritual superior. Assim, justifica-se implicitamente nessa obrigação recíproca a própria recomendação do Cristo Jesus, que diz: faz aos outros o que queres que te faça. Pergunta: mas por que se considera santificado o homem casto, quando a própria castidade pode ser censurada pelo egoísmo de se negar a produzir novos corpos para outros espíritos necessitados? Ramatiz. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que Deus não é imoral nem insensato a ponto de incentivar o ato sexual como valioso ensejo para a procriação de novos seres, e depois culpar a sua prática enquanto louva o homem casto. Já dissemos que a recusa deliberada da prática sexual afora entidades em missão sublime, como no caso de Jesus, tal abstinência pode produzir estigmas indesejáveis. Aliás, um homem casto não é apenas quem repudia o ato sexual, mas acima de tudo quem mais o respeita e o engrandece na sua função técnica e valiosa de procriar. Durante as relações sexuais, o homem e a mulher intercambiam energias mentais, astralinas e heterofísicas que os fortalecem reciprocamente além do ato exclusivamente físico. Daí a importância da afinidade psíquico-emotiva que deve existir entre o homem e a mulher para o bom êxito sexual, pois a simples união de dois corpos excitados pelo prazer genésico jamais comprova o vínculo espiritual das almas. O erotismo é um recurso da natureza utilizado para atrair o homem e a mulher no cumprimento do enlace genésico procriador, em vez de uma ação exclusivamente de estímulo ao prazer. Eis porque os próprios animais não alteram essa deliberação instintiva, mantendo-as em continência após o período profícuo. Pergunta: seria ofensa a Deus quando ultrapassamos o sentido e o objetivo essencial do ato sexual procriador e buscamos como motivo de prazer? Matiz: Deus jamais se ofende com as diatribes e os equívocos de seus filhos e também não os castiga pelas suas ações censuráveis. Mas é o próprio homem quem sofre as consequências desagradáveis ou dolorosas dos seus atos atribiliários, quando contraria as leis responsáveis pelas atividades técnicas e científicas da vida psíquica e física do universo. Assim como na Terra existem leis que governam o fenômeno do calor ou da congelação, os quais, quando contrariados ou violentados, causam prejuízo nos imprudentes e ignorantes. Também deve sofrer maus resultados quem altera ou perturba os princípios que disciplinam as relações coerentes e sensatas entre o espírito e a matéria. Quando um homem ultrapassa o sentido autêntico do ato sexual como função lícita de propagação da espécie humana, ele entra em conflito com a lei disciplinadora de tal função. Em consequência, pecam os homens que abusam da faculdade genésica e pecam as criaturas que fogem deliberadamente de cumprir o conceito criador do crescer e multiplicar-os. Há criaturas que preferem viver comodamente na matéria sem qualquer responsabilidade ou dever, além do seu próprio bem-estar, evitando mesmo a prole que pode perturbar os prazeres da vida humana. Então sofre o espírito que ultrapassa as fronteiras da prática sexual sensato e sofre a alma que pretende salvar-se a si mesma pela castidade egocêntrica de não procriar corpos para os desencarnados aflitos. Ser casto não é apenas evitar o ato sexual, mas exercê-lo bem como atividade criadora, assumindo sob qualquer condição os seus efeitos procriativos. Pergunta: em consequência, a principal culpa na limitação de filhos é de natureza espiritual, porque isso impede a gestação de novos corpos necessários para os espíritos aflitos e aguardando reencarnação, não é assim? Ramatiz: o renascimento de espíritos na matéria é de vital importância no espaço, pois, além de proporcionar a indenização do passado culposo, ainda melhora a graduação espiritual e apressa a aventura angélica do ser. A procriação de filhos deve ser encarada essencialmente como um fato técnico ou científico, que em vez de um melodrama social, moral humana, é princípio favorável espiritual. Um corpo de carne é o mais valioso recurso para o espírito desencarnado,
prosseguir a sua ascensão venturosa, enquanto pode olvidar a lembrança cruciante de suas culpas pregressas no abençoado esquecimento do passado. O cérebro físico não pode expor acontecimentos de que não participou no pretérito. E assim, cada nova existência oferece novos estímulos retificadores e benfeitores ao espírito prevaricador. O biomo de carne funciona à guisa de mata-borrão, olvidando o passado, a sustentar o veículo consciencial dos deslizes e mazelas pregressas. O esquecimento encarnatório ajuda o espírito a operar mais livremente na nova existência, pois ignora as provas que deverá enfrentar a lures. Anima-se para organizar uma existência mais saudável e proveitosa. Se um homem pudesse recordar perfeitamente a trama de sua vida anterior, calculando os proventos da colheita, mas também as crises de sofrimento e desespero morais dos efeitos kármicos, jamais ele teria qualquer senso de iniciativa na vida física, certo dos seus esforços inúteis contra o destino fatalista. Assim, a alimentação de filhos, em vez de um assunto próprio do sentimentalismo lacrimoso da moral humana ou de agravo ao problema demográfico do mundo, é um ato que perturba a técnica espiritual de nascerem mais corpos físicos, enquanto aumenta a infelicidade dos espíritos aflitos por nascerem na carne. Em consequência, quanto mais corpos físicos, mais desejos de progresso espiritual. Menos corpos físicos, mais aflições e problemas no além-túmulo. Obviamente, os limitadores de filhos, afora de qualquer outra prevenção, diferentemente da continência sexual, terão de sofrer alhures os efeitos danosos dos seus atos, quando a lei também os fizer esperar por longo tempo na fila dos desencarnados, a suplicar a esmola de um corpo benfeitor. Pergunta: podereis dar-nos uma ideia dessa fila de espíritos candidatos à reencarnação na Terra, mas que ficam seriamente prejudicados pela limitação de filhos? Matiz: sem dúvida, no mundo espiritual há fila no sentido propriamente dito, ou como se faz na Terra para a disciplina do povo. Referimos-nos apenas ao simbolismo da grande quantidade de espíritos desencarnados na espera de encarnação, pela devida ordem e merecimento. A Terra é uma escola de educação espiritual, um curso primário que abrange o período de 28.000 anos do calendário terreno, para a necessária alfabetização dos seus alunos. O corpo carnal significa o banco escolar, de que o espírito se utiliza para frequentar esse curso físico terreno, enquanto o maior número de corpos gerados aumenta as probabilidades para a admissão de novos alunos. Além dos bilhões de espíritos que atualmente frequentam a escola terrena, compondo a sua humanidade atual, ainda existe no espaço em torno da Terra uma carga espiritual de 20 bilhões de almas desencarnadas. 10 bilhões desses espíritos ainda podem permanecer equilibrados e tranquilos no espaço, alguns 500 anos, outros 1000 ou mais, sem aflições ou necessidade de breve reencarne físico. Os outros 10 bilhões, no entanto, precisam de renascimento imediato, pois são entidades cuja capacidade vibratória já se exauriu no ambiente sideral e as tornam desajustadas ou frustradas na frequência superior do mundo espiritual. Esses espíritos, em sua maioria, sentem-se desesperados, melancólicos e infelizes, embora usufruindo de panoramas e condições agradabilíssimas. Tal é a sua saturação emotiva e esgotamento psíquico. Embora pareça um paradoxo ou excentricidade, eles trocariam imediatamente um ambiente de venturas pelo prazer das emoções grosseiras do mundo carnal. Lembram o bugre, que em vez das atrações ruidosas e o encanto das metrópoles festivas, prefere voltar para a floresta selvática. E o caboclo, que não troca a sua modinha caipira pela majestosa sinfonia coral de Beethoven. O mundo carnal ainda exerce forte atração nesse tipo de espíritos primários e demasiadamente condicionados aos prazeres e sensações físicas, do que não puderam libertar-se em vidas anteriores, algo como os macacos que não trocam a mata e as bananas pela calda de pêssegos em pratos dourados.
Quanto a um terço desses 10 bilhões de espíritos que necessitam urgentemente de corpos para renascer fisicamente, constitui de entidades de baixa graduação espiritual, numa grande percentagem satânica, habitantes do astral inferior, maquiavélicos, impiedosos e vingativos, jamais perdoarão aos encarnados que lhe negam os corpos prometidos antes de se reencarnarem. São almas primárias e grandes pecadoras. Servem-lhes qualquer corpo, a fim de poderem mergulhar a consciência na carne e livrar-se do remorso torturante. A carne significa-lhes a esponja que apaga o passado e permite o recomeço proveitoso e sem frustração. Enfim, são 10 bilhões de espíritos terrícolas que transportam com frequência para o além-túmulo os seus problemas mentais e emotivos, frutos de desequilíbrios e desagramentos físicos. São uma espécie de árvores vivas cuja copada aflora no céu, mas suas raízes atolam-se na lama. Enfermos de todos os tipos, uns entediados na atmosfera superior por falta de treino angélico, alguns alucinados, arrependidos ou atolados pelo remorso das sombras do astral inferior, e outros nos charcos ainda submetidos ao sofrimento purificador. Porém, almas infelizes, desesperadas e arrastadas pelo magnetismo carnal, famintas de um corpo redentor. Pergunta: porventura, se houvesse corpos para todos esses espíritos, eles seriam imediatamente reencarnados? Ramatiz: sem dúvida, a maior parte dessas almas torturadas precipitar-se-ia de imediato para o mundo da carne, tal qual os animais famintos acodem para o alimento, mas nem todos estão devidamente ajustados para o ingresso súbito numa organização física. Tal desequilíbrio perispiritual de que ainda são vítimas por força das mazelas pregressas. São alienados mentais, espíritos mumificados, flagelos humanos que a intoxicação dos venenos psíquicos aderidos ao perispírito fogo fluídico a queimá-los incessantemente. Só lhes permite renascer hidrocéfalos, mongoloides, mentecaptos, psicopatas agressivos, microcéfalos, portadores de taras cruciantes. Devem drenar, primeiramente, nos charcos infernais, certa parte dessa toxicose circulante e nutrida pelo ódio, ciúme, orgulho pela crueldade, avareza, luxúria e vingança. Os mais exauridos da carga tenebrosa perispiritual, com algo de consciência de sua situação desventurada, não recua ante o destino mais atroz na matéria, desde que possam renascer e apagar a fogueira inextinguível que lhes devora as entranhas. Mas os espíritos inescrupulosos, perversos e vingativos jamais perdoam a mulher que lhes nega um corpo para o ensejo do renascimento físico. Eles mobilizam toda a série de recursos obsessivos e atividades agressivas numa ofensiva coletiva e planejada em comum, visando as mulheres que se recusam a gerar filhos. É tão valioso e difícil o espírito conseguir um corpo físico para a sua redenção que o suicídio é o pior criminoso, porque trai a confiança do Criador ao destruir o organismo que poderia ter servido a outro companheiro desencarnado. Pergunta: admitindo que é um ato culposo a alimentação de filhos, quando não há motivos justificáveis, porque reduz a cota de corpos necessária para o renascimento de espíritos desencarnados, enfermos e aflitos, qual seria o procedimento mais sensato para quem comprova que a redução de filhos é um imperativo sensato neste mundo? Ramatiz: insistimos em vos informar que o espírito aflito desesperado para submergir-se no corpo físico pouco se importa de ser rico ou pobre, sadio ou enfermo, analfabeto ou erudito em sua existência terrena. A única solução possível do seu problema cruciante de delinquência espiritual do pretérito é o renascimento físico. A saída técnica criada por Deus para tal condição. Quanto aos encarnados, bastariam refletir sobre o conceito de Jesus e proceder de acordo com faze aos outros o que queres que te façam. Isto é, como desejariam ser tratados nas mesmas condições deserdadas de espíritos sem corpo e submetidos ao atroz sofrimento sideral. Quem sentiu-se capaz de resistir heroicamente no futuro ao remorso cruciante, que então evite a cota de filhos assumida antes de reencarnar, negando mais um desejo de redenção ao companheiro desesperado.
Mas se ainda se apavora com a possível infelicidade do seu desamparo na vida espiritual, então lembre-se como desejaria ser tratado e assim proceda sob o mesmo sentimento fraterno. Ademais, a vida física não é um fim prazenteiro, mas apenas um meio educativo de os espíritos desenvolverem a sua consciência e elevarem o seu padrão vibratório, a fim de sintonizarem-se às frequências angélicas dos planos resplandecentes. O homem que pretende usufruir venturas na terra há de colher decepções e profundos desenganos, tal qual o aluno que espera gozar prematuramente as alegrias e os prazeres da leitura numa escola primária, onde mal soletra as primeiras letras do alfabeto. Por isso a questão de se gerar filhos que virão sofrer no mundo doido é um temor tão injustificável como o lavrador resolver abandonar a lavoura que lhe proporciona o alimento, só porque os frutos e legumes podem ser atacados pelos bichos. Ademais, a Terra, como um órgão benfeitor de serviço educativo do espírito, é uma instituição planetária sadia, pois a doidice é decorrente de sua própria humanidade indisciplinada, cruel e rebelde aos códigos morais de alta espiritualidade, evidentemente sob a lei das afinidades eletivas. Uma coletividade de doidos só pode atrair outros doidos, motivo porque ninguém deve se afligir se ainda precisa renascer fisicamente no orbe terreno, uma vez que isso só pode acontecer sob esse princípio indiscutível da atração afim espiritual. Pergunta: porventura é mais insensata a preferência pelas pílulas anticoncepcionais em vez do aborto tão censurável? Ramatiz: o aborto é crime infamante fichado no Código Penal da Espiritualidade, porque destrói um organismo em gestação e já vinculado a um espírito em descenso reencarnatório. Toda gestação aí na Terra é vinculada no espaço a um programa kármico coletivo, o qual se processa através de séculos e séculos, reajustando o rendimento e redimindo adversários dominados pelo ódio e pela vingança recíproca. Em consequência, o aborto é um imprevisto que altera esse programa conciliador, porque além de expulsar do organismo físico o espírito enquadrado no programa redentor da carne, também frustra o trabalho de centenas de almas vinculadas ao mesmo processo encarnatório. São mentores, técnicos, médicos siderais, sociólogos, legisladores, amigos, parentes e servidores operando nos fluidos nauseantes de vinculação do mundo espiritual com a matéria, a fim de que seja ajustado o espírito à carne. A mulher ignorante ou rebelde mal pode calcular o montante de prejuízo decorrente do ato de abortar, assim como alguém escorraça de sua porta o mendigo faminto. Sem dúvida, o uso das pílulas anticoncepcional é menos prejudicial do que o aborto, porque reduz o gasto energético comumente providenciado para a vinculação do espírito à carne e não mobiliza tarefeiros ante a perspectiva de qualquer gestão. O aborto, além de ser um crime de lesa patrimônio alheio, ainda estigmatiza a abortante para enfrentar os sofrimentos atrozes após a desencarnação, comumente torturada pelo próprio espírito que foi frustrado no nascimento, assim como se candidata a uma vida atribulada nas existências futuras. Por isso, há de ser santificada qualquer mulher que aceite e crie o fruto de suas entranhas, mesmo quando em contradição com a sociedade de sua moral costumeira, porque a condição de mãe ainda é mais proveitosa, compensação para quaisquer pecados pregressos. Evidentemente, o mais insensato é o aborto. Porém, frisamos quanto às obrigações que o casal humano assume no espaço antes de se reencarnar, para com certa quantidade de espíritos candidatos a serem filhos carnais, usando as pílulas e graduando os nascimentos conforme as suas conveniências. Os esposos tanto podem acertar como errar o número exato de compromissos procriativos pré-reencarnatórios.
Trata-se de um problema de interesse sumamente particular. Pois quem falta com a sua obrigação há de sofrer as consequências da sua defecção. Assim, um casal terreno que tiver a sorte de atrair espíritos tolerantes e compreensivos, ao negar-lhes os organismos carnais por efeito da limitação de filhos, também há de sofrer menos de sabores na hora do ajuste espiritual. Mas se isso acontece com entidades perversas, vingativas e rebeldes, não opomos dúvidas, sofrimentos atrozes e desesperos infindáveis acometerão no além-túmulo os pais faltosos. Pergunta: porventura somos culpados de não sabermos qual é o número de filhos que devem renascer em nosso lar? Matiz: raros casais não têm a intuição de quantos filhos devem gerar em cada existência, pois à noite, quando o espírito desvencilha-se do organismo carnal na fase do sono, os seus guias encarregam-se de avivar-lhes a natureza do seu compromisso assumido no espaço. Quanto ao número de descendentes, ademais, os técnicos siderais controlam e disciplinam os nascimentos na carne, de modo que não haja injustiça ou demérito por omissão, regulando sensatamente os renascimentos conforme os planeamentos feitos antes da reencarnação dos pais. Certas vezes, os próprios esposos sensatos, fortalecidos para receber em seus lares uma quantidade maior de espíritos, além do número comprometido no programa pré-reencarnatório, isso lhe favorece a vivência física e proporciona-lhes novos créditos na contabilidade sideral para o futuro, assim como alguém possui reserva de bens para atender aos momentos dificultosos. Pergunta: supondo-se que os pais ignorem intuitivamente quantos filhos se obrigaram a procriar antes de se reencarnarem, mas não desejam frustrar o programa espiritual com a cota mínima de filhos que devem ter, a fim de que não incorram nas sanções da lei kármica. Ramatiz: considerando que a divindade não exige esforços sobre-humanos dos espíritos encarnados, mas uma recíproca cooperação entre todos, para a mais breve solução do problema angustiado dos desencarnados. Todo casal que venha a procriar no mínimo 4 filhos ajustam-se a uma frequência útil no espaço, quer limitando ou não limitando filhos. Essa cota de 4 descendentes sempre ameniza quanto à possibilidade de os pais terem assumido compromisso com mais entidades. A administração sideral em tudo faz para atenuar os culpados, as culpas dos faltosos na sua fase desencarnatória, embora a lei venha a exigir nas vidas carnais futuras a compensação dos filhos frustrados. Pergunta: mas as pílulas anticoncepcionais que permitem o controle de nascimentos conforme as possibilidades progenitoras não tornam lícitas as relações sexuais? Não mate isso. Só existe um processo que torna lícita a relação sexual e limitação de filhos. É a continência ou a abstinência sexual, depois da prática do ato sexual disciplinado pela natureza criadora. As criaturas devem assumir os seus resultados gestativos, pois será composto tanto quanto quem aborta voluntariamente, assim como os pais que frustram renascimentos já comprometidos espiritualmente antes de se reencarnarem. Aliás, o prazer sexual, o requinte erótico, não é propósito ou objetivo essencial da criação divina, mas apenas um meio de atrair e induzir a criatura a procriar novos descendentes, ou seja, proporcionar novos desejos de desenvolvimento de outras consciências espirituais. O espírito algema-se à carne planetária para desenvolver o conhecimento de si mesmo, mas adquirido esse conhecimento, é de sua obrigação afastar-se de formas transitórias do mundo material. Seria absurdo que o aluno, depois de saber ler e escrever corretamente, ainda retornasse à escola primária para soletrar novamente o ABC. Assim, quanto mais um homem se devota à prática sexual, mais ele se imanta e se escraviza à lei biológica da vida física, vivendo as sensações inferiores da vida animal em detrimento de sua própria aventura espiritual definitiva. Os animais, malgrado a sua vivência instintiva, demonstram, sob a disciplina das leis
de genética, como deve ser exercida a prática sexual. Eles praticam as suas relações sexuais somente nas épocas determinadas pela natureza animal e sem explorar o requinte erótico. O prazer sexual não é pecaminoso, mas é recurso técnico da natureza para atrair um homem e a mulher, a sua função criadora. No entanto, à medida que o homem se eleva em espírito, ele também se liberta da propalada carência sexual. Pois é de senso comum que os sábios, filósofos, cientistas, santos e intelectuais gastam a maior parte do seu fluido sexual em elevadas atividades mentais criadoras. Evidentemente, o espírito do homem, quanto mais primário, mais busca e rebusca as satisfações sexuais, que são excitadas pela reserva prodígio de magnetismo erótico. No entanto, se ele usa tal fluido sob a mesma índole criadora, porém num plano superior, sublimamente ativado por objetivos espirituais e não físicos. Pergunta. Mas insistimos, a pílula anticoncepcional não é um recurso mais coerente e sensato para o controle natal, em vez do método censurável e perigoso do aborto? Ramatiz. Não importa a coerência e sensatez dos meios usados para a limitação de filhos, mas o fato concreto é o seguinte: quanto mais corpos carnais, mais espíritos encarnados. Quanto mais espíritos encarnados, mais progresso e solução dos problemas espirituais que atingem a todos nós. O homem, egocêntrico e ignorante da função e dos objetivos das leis divinas, perturba a regência normal da vida e depois pretende corrigir os pseudo-equívocos de Deus. É óbvio que o Onipotente, depois de criar o mais difícil como é o universo, não irá enganar-se na organização e detalhes de só menos importância, como seja povoar e distribuir geograficamente as humanidades nos orbes de sua criação. Não foi necessário o uso de pílulas anticoncepcionais para limitar-se à procriação dos animais antediluvianos e monstruosos, como eram os brontossauros e dinossauros. Depois eles foram escasseando sob o rigorismo da própria lei que os criou. A mesma lei sideral que proporciona assustadora fertilidade aos coelhos também os faz morrer com a mesma facilidade a fim de não saturarem o orbe. No entanto, os condores ou águias dos Andes, que podem carregar nas garras um novilho para os seus ninhos na ponta dos penhascos, só vingam-lhe um ovo em cada 100 da postura, evitando que a procriação excessiva venha a acabar com as espécies de pequeno porte na face da terra. Graças à forma da garganta da baleia e à sua voracidade, ela engole toneladas de sardinhas, evitando a saturação dos mares. Mas graças à precariedade de sobrevivência dos próprios baleotes, o oceano também sobrevive e não se farta só de baleias. As pílulas anticoncepcionais evitam a procriação, mas não eliminam a função primordial do mecanismo sexual, destinado à multiplicação das espécies. Deus não proíbe o prazer na prática sexual, mas o homem deve assumir a responsabilidade do seu ato quanto à possibilidade de procriar. De outra forma, ele violenta a reação normal da natureza, cumprindo-lhe sofrer as consequências ao negar-se a assumir o resultado procriador. Pergunta. Mas é censurável a limitação de filhos nas cidades populosas, onde se torna cada vez mais difícil o sustento e a educação de uma prole numerosa? Ramatiz. Não importa se a alimentação de filhos é justificável nas cidades ou injustificável nos campos. O lar e a família humana significam abençoados em desejo de aperfeiçoamento espiritual. O homem e a mulher não se unem por simples coincidência, paixão inesperada ou acidente, mas isso resulta de obrigações recíprocas assumidas no espaço. Quando o homem e a mulher se esposam constituindo o lar na terra, isso já lhes custou valiosos estudos e esquemas de vida sob a orientação dos técnicos e auxiliares das encarnações. Assim, a fuga deliberada de procriar filhos pode implicar no menosprezo aos trabalhos alheios, preventivos e fatigantes, realizados no além-túmulo, enquanto impede o renascimento físico dos demais espíritos vinculados ao mesmo programa kármico de determinada família espiritual. Os faltosos terão de indenizar todos os prejuízos decorrentes de sua defecção espiritual, ainda agravados pela condição de se colocarem no fim da fila
nas futuras reencarnações, devendo experimentar na própria alma os efeitos de sua limitação culposa. Pergunta: porventura, cada casal terreno fica sujeito a procriar tantos filhos quanto seja possível na sua existência física, proibindo de limitar a prole a fim de não se inculpar perante a lei divina? Ramatiz: repetimos, cada casal terrícola deve ter tantos filhos quanto forem os gerados de suas uniões sexuais, caso pretenda ajustar-se ao determinismo da lei da procriação, e não exclusivamente ao prazer erótico. Quem quiser ter menos filhos, contenha-se nas suas relações sexuais, pois estas são especificamente de natureza procriativa e não exclusivamente prazenteiras. Dentro do conceito bíblico de crescer e multiplicar-se, cada casal fica obrigado a procriar filhos, proporcionando a outros espíritos desencarnados os corpos de que eles necessitam para a sua evolução, compensando o que os próprios pais lhe fizeram sob o mesmo conceito espiritual. Há famílias que possuem um só descendente, malgrado os seus empreendimentos para aumentar a prole. Outras chegam a procriar 20 filhos. No entanto, tudo isso ocorre segundo a lei do karma, quando a criatura colhe no presente o que semeou no passado, pois é de princípio universal que não cai um fio de cabelo da cabeça do homem que Deus não saiba. Pergunta: e que dizeis desses sultões, donos de vastos haréns de mulheres, cuja descendência atinge a centenas de filhos? Amatiz: eles cumprem a lei da procriação, sob os costumes e a moral concebido pela sua raça, atendendo às próprias necessidades dos espíritos de sua linhagem evolutiva. Conforme já dissemos, o espírito desesperado e sob atroz sofrimento no espaço, pouco lhe importa nascer árabe ou russo, negro ou europeu, sadio ou aleijado, privilegiado ou deserdado, importa-lhe um corpo, sob qualquer hipótese ou condição. É o meio de ele aliviar sua dor cruciante, avançar além de sua infeliz estagnação espiritual. Em consequência, não é o mecanismo sexual que deve ser analisado como um bem ou um mal, porém, o que dele resulta para o benefício dos espíritos tomados de sofrimento indescritível. O sexo é o meio de se realizar essa providência, o recurso de o espírito deixar o mundo imponderável e manifestar-se no cenário escolar do mundo físico. Numa tecelagem não estão em julgamento as máquinas que fabricam os tecidos para vestir o homem. Porém, importa especialmente que a produção delas atenda às necessidades humanas. Assim, a prolífica descendência dos sultões no Oriente, ou de certos povos e tribos disseminadas pela África e Ásia, auxilia na solução dos problemas espirituais. Porque proporcionam os corpos ou instrumentos de aprendizado para outros irmãos desesperados ou carentes de alfabetização, através do livro da natureza material. Pergunta: mas não é imprudência o excesso de fecundação quando lançamos no mundo terreno numerosa falange de espíritos que, por falta de assistência e educação, constitui o marginalismo e a rebeldia hoje tão flagrantes? Amatiz: não é a pobreza ou mesmo a falta de uma educação escorreita e cultural incomuns o que torna um homem um marginal. Isso depende fundamentalmente da índole e graduação espiritual do ser, pois, conforme já dissemos, sábios, cientistas, médicos, advogados, engenheiros, professores, deputados e até padres têm se tornado assassinos no vosso mundo. Cellini produzia magníficas obras de arte durante o dia, mas apunhalava transeuntes à noite. Os mais ricos e afortunados gangsters americanos, mesmo depois de solucionar todos os seus problemas emotivos e realizar todos os prazeres do mundo, continuam a matar. Eles seriam assassinos, tanto vestidos de militares, médicos, educadores ou como sacerdotes. No entanto, a humanidade deve justamente aos homens mais deserdados do mundo as belezas e munificências da arte, literatura, escultura e poesia, ou as conquistas técnicas e científicas que beneficiam o homem. Einstein, Pasteur, Cervantes, Mozart, Balzac, Beethoven, Gauguin, Van Gogh, Kant, João Batista, Francisco de Assis, Gandhi, Sócrates e o sublime Jesus nasceram pobres,
alguns até enfermiços, mas sulcaram a face do orbe deixando rastros de luminosidade. O planeta terreno é imensa tela onde os espíritos projetam as suas sublimidades ou ignomínias, dependendo fundamentalmente de sua graduação espiritual, já realizada na trajetória pregressa. Pergunta: é culposa a alimentação de filhos mesmo quando, ao gerá-los, há perigo de vida para a futura mãe? Matiz: quando há riscos ou danos à vida materna, a alimentação de filhos é recurso providencial, pois a divindade não é tão sádica a ponto de exigir a procriação em condições nocivas ou enfermiças. No entanto, o problema se resolveria pela simples abstinência sexual, desde que houvesse um entendimento elevado entre os esposos. Mas há fora tais motivos, há que considerar os prováveis prejuízos às tarefas dos benfeitores da humanidade, inclusive quanto à frustração dos serviços, nos serviços espirituais, pelo retardamento da fila reencarnatória. Pergunta: mas é a própria ciência médica que expõe, sob justificativo científico, a necessidade das relações sexuais para o equilíbrio neuropsíquico do próprio homem. Que dizeis, Ramatiz? Sem dúvida, a natureza preparou as criaturas de modo que elas sintam necessidade da união sexual, pois de outro modo o mundo se despovoaria rapidamente, quer pelo esquecimento de a criatura cumprir a sua obrigação procriativa, quer pelo comodismo de não dificultar a sua vida com o advento de filhos. A história é unânime em comprovar quantos povos e raças foram desaparecendo lento e gradualmente à medida que o erotismo sobrepôs ao exclusivo sentido criador do sexo. Realmente, no atual estado primário espiritual, o terrícola ainda carece das relações normais de sexo, embora mulheres e homens tenham sobrevivido em perfeito equilíbrio. Alguns até santificados, sem qualquer desajuste por força de carência sexual. De modo algum, a administração sideral censura a prática sexual, mas ainda a incentiva. Porém, referindo-nos tão somente às obrigações indiscutíveis e inadiáveis que cabem na hipótese da geração de um novo ser. Mesmo arrostando toda a censura moral do mundo, o homem e a mulher devem conceder a vida e criar o fruto dos seus amores lícitos ou ilícitos. A própria carência sexual ameniza-se pouco a pouco quando o espírito faz prevalecer a sua autoridade superior sobre os estímulos eróticos da linhagem animal. O homem não precisa evitar ex-abrupto a satisfação sexual, porém pode vigiar essa atividade do animalismo do mundo, de modo a que não se torne um escravo das sensações inferiores, nem degrade a sua identidade espiritual. Considerando-se que os grilhões do sexo são os últimos a serem desatados no mundo carnal, quem pretende libertar-se das contingências tristes e ilusórias da vida física há de começar pelo treino sexual, isto é, o mais difícil de ser dominado. Pergunta: não seria apenas superstição, fanatismo ou temor religioso o fato de as famílias católicas e protestantes procriarem intermitentemente com o receio de contrariarem o preceito bíblico do crescer e multiplicai-vos, Ramatiz? Em verdade, o crescer e multiplicai-vos é um conceito peremptório das Escrituras Sagradas e nem o próprio Jesus modificou ou fez qualquer ressalva. No entanto, jamais o mestre referiu-se ao uso de anticoncepcionais ou drogas preventivas para o controle procriativo. É um conceito taxativo e imperioso, espécie de lei sem alternativa ou dúvidas quanto à sua exata interpretação. Gênesis 1:28. Sem dúvida, muitos religiosos cumprem ao pé da letra o crescer e multiplicados, mas também o fazem sob forte desejo sexual, embora aceitem
e louvavelmente os resultados de suas relações sexuais constituindo prole numerosa. Eles também poderiam regular sua procriação sem exporem-se à censura sideral, desde que o fizessem pela continência sexual. Mas ao cumprirem fanaticamente esse preceito bíblico criador, não comprovam a elevada hierarquia espiritual, senão a honestidade de aceitar os frutos de relações sexuais muito frequentes e um excesso de erotismo, pela regularidade periódica com que lhes nascem os filhos. Também se pode deduzir como são frequentes as suas relações sexuais, uma vez que a própria natureza torna infecunda a mulher em certos períodos. Pergunta. É uma obrigação incondicional aos pais, os pais terrenos, procriarem dezenas de filhos em cada existência carnal. Matiz. O crescer e multiplicar é recomendado e não imposição draconiana. É recomendação e não imposição draconiana, embora seja taxativo e imperioso no sentido da ação de que o homem deve praticar. Não é imperioso ter relações sexuais, dependendo isso da maior ou menor tendência do instinto animal sobre o princípio espiritual. Jesus, apesar de preferir o celibato, não infringiu a lei da procriação, porque já era completamente desapegado do desejo sexual. Em vez de amar apenas uma mulher, ele amou toda a humanidade. Assim, cada criatura deve arcar com o resultado de sua natureza procriativa sexual, pois para isso foi criado o sexo. Não usais a eletricidade para despedir faíscas a esmo, mas na sua exata finalidade, que é acender lâmpadas e mover motores. Quem quer ter filhos, use do sexo quando quiser, mas tome a iniciativa de controlá-lo progressivamente, se não pretende descendência pródiga, pois o erotismo é apenas um acessório estimulante da prática sexual, jamais o motivo fundamental da vivência humana. Pergunta. Que pode acontecer às pessoas celibatárias que recusam deliberadamente casar e cumprir o mandamento do crescer e multiplicai-vos, mas contemporizam o seu desejo sexual alhures? Matiz. Toda infração ao curso da lei gera punição dentro do próprio reajuste de equilíbrio entre os polos opostos. O homem deliberadamente solteiro só agrava a sua situação no mundo egoísta e impiedoso como ainda é a terra. Ele é o candidato infalível à solidão por falta de afetos sinceros e íntimos. Sem lá esposa, filhos, netos ou demais parentes da descendência, que o indenizarão nos últimos anos da vida, considerado um marginal na esfera dos casados. A sua presença é repeticiamente aceita com desconfiança, pois nada tem a perder no campo da relação sexual. O solteiro em geral vive exclusivamente para o seu próprio bem, não divide o seu afeto com uma esposa, não enfrenta problemas nefrálgicos de um chefe de casa e só tem uma preocupação: cuidar de si. Mas atinge a velhice quase como um indesejável, alguém que se furtou de cooperar na vida tão aflitiva dos demais parentes e companheiros. Comumente semeia sentimentos de frustrações nos próprios progenitores que o geraram, os quais lamentam no silêncio da alma o filho ou a filha que lhes negou a continuidade da figura inquieta, vivíssima e rebelde dos netos. Pergunta. Mas é justificável o sofrimento da mulher que procria filhos incessantemente por culpa de maridos puritanos, fanáticos religiosos ou adeptos da gestão ininterrupta. Matiz. Em face da equanimidade da lei do karma, que pesa na balança divina todos os nossos pensamentos, atos e sentimentos, teremos de indenizar os prejuízos ocasionados a quem quer que seja. Assim, muita esposa unida a um esposo obstinado e obrigada a procriar filhos a granel, apenas colhe os efeitos kármicos que infringiu no pretérito, através de sacrificial
incessante procriação. Essa mulher indeniza os prejuízos causados em vidas anteriores, quando frustrou o renascimento de alguns espíritos desesperados pela vida física, ou talvez abandonou os próprios filhos no mundo implacável. É o seu karma culposo que a vincula a um marido obstinado ou fanático religioso que não lhe dá descanso procriativo, pois de outra forma ela teria casado com outro homem menos sexual e fértil. Daí os paradoxos. Quando nascem gêmeos, trigêmeos e até quadrigêmeos em famílias já oneradas por uma prole numerosa, porém em débito procriativo de vidas passadas. Pergunta: mas a mulher frágil, enfermiça, desaconselhada de gestação pela própria medicina, assim mesmo ela deve procriar filhos só porque faliu no pretérito, negando-se de procriar? Matiz: insistimos em dizer que a lei kármica não se engana e não castiga, mas apenas reajuste e equilibra em benefício do próprio ser culposo. Esposa frágil, doentia, que ainda deve procriar muitos filhos de um esposo fanático do crescer e multiplicados, sem dúvida é espírito bastante onerado com o pretérito. Talvez quando foi mulher afortunada e sadia, esposa de marido compreensivo e liberal, rodeada por serviçal criadagem, esquivou-se das vicissitudes da maternidade e negou-se a ser mãe para não deformar o ventre. Evidentemente, abusou do aborto infamante, expulsando a alma que lhe suplicava guarida em seu lar feliz. Como a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, essa mulher faltosa, malgrada a saúde, claudicante, ainda deve criar os filhos que rejeitou em vidas anteriores. Pergunta: mas não seria razoável que Deus restringisse os nascimentos em excesso através de uma esterilidade congênita? Matiz: Deus não comete equívocos, nem é sádico, exigindo punições severas, mas as leis da vida são imutáveis e perfeitas e jamais sancionam as deformações do homem no curso da vida espiritual. O desenvolvimento demográfico terreno, quando ultrapassar o limite da capacidade do homem, há de ser controlado pela administração sideral, de modo a restringir o excesso procriativo de todas as espécies, como já tem acontecido em todos os orbes sob tal dilema. Aliás, enquanto as crianças nascidas no meio camponês são sadias e resistem vigorosamente às enfermidades mais graves, os filhos das metrópoles atravessam a infância perturbados de seringas hipodérmicas e saturados de antibióticos em face da mais inofensiva infecção de ouvido. As vovozinhas antigamente curavam gripes ou chás de ervas, febre e fugas, dores de ouvidos com algumas gotas de azeite quente, e resolvia as piores bronquites com cataplasma de óleo de linhaça. A fanática preocupação de asepsia indiscriminada priva o organismo de ativar as suas defesas orgânicas, pois fica destreinado e vítima em defesa das investidas dos germes mais inofensivos. Nos aglomerados das metrópoles bulhentas, atrofiam-se os elementos responsáveis pela natalidade, como já tem exemplo de alguns países europeus, onde a vida sumamente artificializada acentua o profundo desequilíbrio entre nascer e morrer. As próprias circunstâncias gravosas da vida asfixiante da cidade se encarregam de reduzir o êxito da procriação, mesmo sem limitar a cota de filhos. Mas onde a vida se faz espontânea e não foi perturbada em suas raízes vitais, os filhos nascem prodigamente bafejados pelo oxigênio isento dos resíduos nocivos das indústrias e dos combustíveis dos veículos motorizados, que tanto poluem o ar atmosférico. Sem dúvida, nas áreas sadias dos campos abertos e favorecidos pela aragem oxigenada, é bem menor o número de bactérias por milímetro cúbico do que a quantidade assustadora e própria das cidades infestadas pelo ar intoxicado e mortífero. Pergunta:
E o que dizeis do novo método de esterilização ao qual tem sido amplamente aplicado na Índia, onde o excesso de população liquida centenas de criaturas sob o guante da fome? Seria mais aconselhado o espetáculo trágico de criaturas estertornando pela angústia da fome do que a esterilização que pode equilibrar o excesso de criaturas? Ramatiz. Os métodos de limitação ou impedimento de procriação de filhos não resolvem o problema do desequilíbrio censurável do mundo, que além de mal administrado, é profanado pela cruel indiferença dos ricos pelos pobres. Isso faz lembrar-nos o fato de o motorista mudar a pintura do carro, para assim solucionar a deficiência do motor, ante a pressão constante de bilhões de espíritos que se afligem no espaço e se desbruçam sobre a crosta terráquea para renascer e progredir no contato com elementos educativos do mundo físico. A esterilização e os métodos anticoncepcionais ateiam as mais tormentosas tragédias e desventuras sobre os próprios encarnados. Sem dúvida, algumas vingativas, sem dúvida, as almas vingativas desforram-se impiedosamente daqueles que as impedem de renascer na carne. Os conceitos tão comuns de quem com ferro fere, com ferro será ferido, ou quem semeia ventos colhe tempestades, pode servir de advertência para os incautos dos problemas da espiritualidade. O homem precisa devotar-se cada vez mais ao estudo e conhecimento da vida imortal, para adaptar-se gradualmente às fases dos processos que vinculam os espíritos à carne. Precisa conhecer as obrigações espirituais e alertar os faltosos quanto aos efeitos dolorosos e indesejáveis de suas prevaricações contra as leis imutáveis. É aconselhável refletir sobre o tremendo ódio que pode gerar-se nas almas frustradas pela encarnação e que vos espreitam do espaço, absolutamente enfurecidas contra as esterilizações e o uso dos anticoncepcionais, que as impedem de aliviar suas dores e remorsos atrozes pela graça do esquecimento no corpo de carne, malgrado a esterilização em massa na terra, que impede a procriação de novos corpos. Nem por isso a vossa humanidade conseguirá esterilizar-se contra os obsessores revoltados e a culpa kármica de negar a vida física a bilhões de almas atormentadas do além-túmulo. O que pede pão, alimento, medicamento, nutrição e abrigo, a ciência materialista do mundo socorre com esterilização, na tola convicção de que deve apressar-se a corrigir os erros do Criador. A vida humana e o espírito imortal. Ramatiz, esse mais.